Aleluia! Boa tarde, pessoas, como estamos? Nesta quarta-feira, uma quarta-feira abençoada para todos. E aí nós temos alguns questionamentos para melhorar nessa quarta. Amém? Amém! E aí, como é que estão? Na paz do Senhor? Ontem eu não consegui aparecer à noite, então estou me redimindo hoje, né, para melhorar aí o nosso devocional. Eu acho que de tarde eu consigo aparecer pro café da tarde. E aí o café da tarde, vocês sabem que é sempre com uma mensagem, né, uma palavra que esclareça, né? A gente sempre traz uma palavra da Bíblia, uma passagem para contextualizar. E quero lembrar vocês que quanto mais você tem intimidade com a Bíblia, quanto mais você tem comunhão, né, com a palavra, mais você vai conseguir se nortear, sabe? E aí parece que é esquisito sempre, porque tipo assim, ó, vamos pensar com a lógica, tá? Boa tarde, minhas pessoas, seja bem-vinda, Val. Quanto mais você seguir, né, claro, quanto mais você seguir fazendo a sua parte espiritual, o que são, né? O que a gente pode contar como parte espiritual para nós? A primeira coisa que eu posso contar como parte espiritual é eu fazer a minha parte, sabe? Só que eu fazer a minha parte, às vezes, deixa eu abrir minha janelinha aqui. Às vezes a minha parte e aí, o que vai acontecer nisso, né? Uma sobrecarga tão grande emocional, e eu falo por mim mesma, vocês sabem que aqui nosso devocional é íntimo, né? É sobre o que eu faço, o que eu preciso melhorar. E aí, se ontem a gente conversou sobre a autossabotagem silenciosa, eu acho que já tá no YouTube, tá? Depois dá uma conferidinha lá. O que eu tô fazendo, né? Trago o devocional, aí umas 6 horas o devocional tá liberado lá no YouTube, tá? Então aqui, quando a gente traz essa primeira informação de que eu tô me sabotando silenciosamente, eu não preciso de inimigo, eu já me faço de inimiga dentro de mim, né? E aí um outro ponto que a maioria das pessoas vive, e a gente vive isso com muita frequência, é essa nossa parte de excesso de responsabilidades. Você tá sobrecarregada porque tá carregando um fardo que talvez não é teu, sabe? E eu percebi isso fazendo terapia, eu percebi isso vivendo e olhando. Nós, como seres humanos extremamente ativos e agitados, deixamos passar na nossa percepção muitas coisas, que depois, quando eu tenho tempo, ou eu já passei daquilo, eu falo, nossa, por que eu deixei isso acontecer, né? Por que eu aceitei isso? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que eu não coloquei limite nisso, né? Segunda-feira a gente falou sobre limite. E aí veio na nossa cabeça que eu não percebi. E aí, quando você não percebe o excesso que você tá vivendo, você se sobrecarrega. A sua bagagem, a sua mochilinha, ela é para carregar o seu peso. Quando você carrega o peso de outras pessoas, o fardo de outro fica leve. E quando você percebe isso, né, vem o quê? Um dos sentimentos aqui, que é a frustração, sabe? Quando você deixa, né, a pessoa te enganar, você fica frustrado. Quando você permite que o outro te iluda, minta pra você, mesmo que você no fundo saiba que aquilo ali não é possível, não é realizável sem, né, um comprometimento, você olha e fala assim, como é que eu deixei isso acontecer? Isso também é uma parte da autossabotagem silenciosa. Porque
você só é gentil com os outros. Quando tem que ser gentil com você, você não é. Você é uma pessoa extremamente carrasca, é uma pessoa que não tolera falha, não tolera erro. A Val vem falando muito com mulheres lá no Instagram, tá? Volta aqui, essa aqui bateu palminha agora. E ela vem trazendo uma visão, né, do que a gente precisa melhorar, né? E às vezes eu me coloco em situações para ser aceita, para receber algo em troca. E quando isso não tem retorno, eu vou ficar frustrada, eu vou ficar estressada. Só que aí a gente entra no trabalho que é para Deus fazer, não para você. E eu sei que às vezes que eu tenho conversas com Deus que são ridículas, né? Mas você tem que entender que com Deus você conversa tudo o que você precisa e tá passando, tá? Então, no meu conceito Senhor, eu não quero te incomodar porque eu sei que tem gente precisando bem mais do que eu. Vocês já tiveram essa conversa com Deus? Vira e mexe, eu tenho essa conversa com Deus. Eu penso, Senhor, tem pessoas que não têm condições e eu tenho capacidade, minha mente é mais tranquila. Tem pessoas que a mente já tá perdida, que a mente foi prejudicada por usos de entorpecentes, por traumas, por tantas coisas, sabe? E a minha mente, ela é blindada, ela é mais tranquila e tal. Eu fico pensando nisso, nessas coisas pequenas. E aí, o que vai acontecer? Eu não vou ser gentil comigo. Porque quando eu falo isso pra Deus, eu tô falando assim pra mim. Você não tem esse direito. Você não pode pedir isso. Só que eu também sou filha. Eu também preciso das coisas. Às vezes nós viemos de famílias disfuncionais. E eu acho que, se não todos, lá uns 90% que tá chegando e vai chegar aqui, sabe que veio de uma família disfuncional. Pode ser uma palavra que você não tenha contato, mas o disfuncional é uma família que às vezes tem muito vício, tem agressões, tem discussões, tem muito machismo, tem muito feminismo também, porque o excesso também é ruim. Tem famílias que são de extrema pobreza, tem famílias que são de pais doentes, né, que não deveriam ter tido filhos nesse período enquanto ainda estão em tratamento, porque elas não vão conseguir dar um suporte, então você cresce disfuncional nesse sentido. São pessoas que talvez não deveriam nem estar juntas, porque são extremamente tóxicas uma com a outra, e isso passa para a vida da criança, né? Nós somos resultados, às vezes, desses tipos de lares, desses tipos de famílias. E tudo que a gente quer e deseja, e aí começa de novo, tá vendo o excesso? É que nós não tenhamos uma família assim. Que eu não passe por isso com os meus filhos. E sabe o que vai acontecer? Você vai passar muito pior. Por quê? Porque essa cobrança, ela vem às vezes com a cegueira, sabe? O que eu quero dizer com isso? Eu trabalho com psicólogos, eu trabalho com algumas pessoas em questão da parte de marketing, né, de publicidade, e a gente conversa muito sobre o comportamento, tá? Vida espiritual tem a ver com comportamento, então você precisa entender sobre isso. E o que a gente conversa? Que muitos filhos vão, né, buscar terapia, buscar ajuda psicológica para não ser parecido com seus pais. E aí a gente bate o olho nas pessoas e elas são exatamente como os seus pais. Só que a cegueira que a gente tem ali, ela é tão silenciosa que só quando dá um gatilho muito específico pra pessoa falar assim, meu Deus, eu tô sendo igualzinha à minha mãe. Sim. Porque é um padrão e a gente repete o padrão. Espiritualmente também. E ali dentro a gente vai observando que eu vou escolhendo padrões. Eu quero ser parecido com fulano. Eu quero ser parecido com ciclano. Eu quero ser mais... Eu não gosto dessa parte aqui, então eu gosto do louvor, sabe? Daí eu começo eu começo a olhar para o excesso das coisas na minha rotina e eu não consigo prosperar. E prosperar, gente, não é ganhar dinheiro.
é ter uma vida organizada, é ter uma vida que dá tempo pra tudo, sabe? Porque hoje eu garanto que você aí já falou que não tem tempo pra nada, que tentou organizar a sua agenda e muitas coisas escaparam da sua rotina, sabe? Eu tenho certeza que tem gente que fala, não, eu trabalho o dia inteiro e eu não tenho tempo pra fazer tal coisa, eu não tenho tempo mais pra estudar, eu não tenho tempo mais pra isso, eu não tenho, sabe? Essas palavras já são de autossabotagem. Pai do Senhor, Gretchen. São de autossabotagem interna. É como se você tivesse já com uma placa dizendo assim, eu vou tentar, mas eu já não vou conseguir. Lembra que eu falei? Deixa eu ver se tá aqui. Não, tá aqui. Palavras Têm Poder. Também tem uma playlist no YouTube que eu falei sobre isso, tá? Que é o quê? As suas palavras estão te sabotando. E olha aqui onde tá, ó. Eu não mantenho nada, eu não consigo dar continuidade, sempre dá errado pra mim, eu sou assim mesmo, não vou conseguir mudar, não adianta nem tentar, sabe? Isso é um reflexo da sua vida bagunçada, sabe? E aí eu posso trazer rotina pra vocês, sabe? Rotina é o quê, gente? Todo mundo precisa de rotina e todo mundo tem rotina, sabe? Essa semana a gente tá falando sobre... Deixa eu pegar aqui, que eu tenho 5 devocionais organizados já. Os temas que a gente precisa trabalhar que não são bonitinhos espiritualmente. Por quê? O que eu sinto aqui dentro de mim, né? Que eu não tô conseguindo evoluir saudavelmente. Dá pra falar assim? De uma forma saudável? Pronto, né? Eu não tô conseguindo evoluir de uma forma saudável. Eu não estou equilibrando os meus pratos, sabe? Eu não tô conseguindo... detalhe, né? Tem momentos, não sejam essas pessoas, né? Tóxica consigo mesma. Que eu não consigo ser 100% no meu trabalho e 100% na minha vida pessoal. Entende? Um sempre vai diminuir um pouquinho mais. Então, se eu estou focada em fazer o meu negócio, a minha empresa, ou quem está começando agora nessa parte de empresários, de empreendedorismo, você não vai conseguir ser tão presente na sua vida pessoal, na rotina com os amigos, presente na família, se você está construindo o seu negócio, tá? Mas isso tem que ter um tempo determinado, que é a parte da organização. É melhor você se organizar tudo, o máximo que der em 2 anos, do que você perder 30 sendo empregado de alguém que você odeia, sendo uma pessoa que tem condições de ser muito melhor. Eu posso trazer isso pra vocês de exemplo, tá? O que acontece? A gente tem nossos 5 devocionais essa semana, que eu vou fazer a semana inteira, né? E ontem eu terminei de lançar um produto da minha empresa e eu separei alguns clientes que eu já atendo e eu sei que eles têm esse problema e eu fui e eu fiz a oferta, né? Eu falei, olha só, a gente tem que atualizar isso aqui, você já tem isso aqui, já conseguiu fazer, já se organizou nessa parte, né? Que eu sou parte de comunicação e marketing. E aí eu não estava preparada. Olha como que é interessante, né? Por isso que eu tô falando pra vocês. É importante que vocês prestem atenção aqui, porque de pouquinho em pouquinho vai fazer a diferença na sua vida. Eu montei todo o produto, eu tenho todo o meu produto, eu tenho o meu tempo organizado, eu tenho os encaixes na minha agenda, eu tenho tudo. Só que eu esqueci que a necessidade do outro, né, não é a mesma que a minha. Eu não consigo prever isso na minha vida. Você pode estar com esse problema aí também. Pode ser emocional. Você acha que o outro tá faltando na sua vida, mas você não tá vendo que o outro não tá conseguindo nem se comunicar com você, porque ele tem mais problemas e ele também tem esse problema interno. Talvez um excesso de contas, tá? Mas eu vou fechar esse pensamento e vou te trazer outro, que é bem pior. Se preparem. E aí, o que aconteceu? Eu mandei mensagem para os meus clientes normais, e aí postei no meu Instagram, hoje terminei de postar as minhas coisas, só que ontem eu terminei essas comunicações, que são as atualizações que o pessoal tem que fazer no Google Meu Negócio, que agora não é mais, que é Google Empresa, e
e a atualização de perfil de rede social, que não é mais a mesma coisa. E, cara, sabe o que aconteceu? Foi muito bonito. Eu falei assim, a minha cliente mandou mensagem, eu vou olhar com carinho e eu já te retorno. Por quê? Porque todo mundo trabalha. Ninguém tem que ficar te dando atenção o tempo todo. Mas a gente pode dar um retorno para as pessoas. E nisso ela me mandou mensagem. Jéssica, prazer, sou Jéssica. Jéssica, eu quero. Aí eu perguntei, eu tenho agenda para hoje e para amanhã. Ela, hoje. E quando ela começou a conversar, ela começou a desabafar. Eu falei, pra vocês terem uma noção, né? São as nossas coisas, tá? Nossas conversas. E ela falou assim, eu perguntei, tá, qual é o problema? O que tu tem aqui? Ela falou, os clientes não estão mais chegando, baixou meu faturamento e tal, blá, blá, blá. Tá, e aí eu comecei, eu só digitei o que eu tinha que digitar e mostrei pra ela um problema, tá? Isso é só uma conversa que eu tenho sempre com o cliente antes de fazer o serviço. E aí ela falou que, aí aqui eu vou entrar aqui com vocês, ó. Ela disse que tá se sentindo muito ansiosa, tem um peso em cima dela tão grande, ela tá esgotada e as ofertas do mundo geraram frustração nela. Por quê? Porque eu posso te prometer tudo. Eu posso te prometer milhões de coisas. Mas para você executar aquilo, para que aquilo tenha sucesso, nós temos que ser o mais honesto possível internamente e com o outro. Só que hoje nós temos um furo de roteiro, tá? No mundo. Que é o quê? Você tá vendo a vida dos outros o tempo inteiro, como fosse uma vitrine. E a maioria das pessoas, elas não desejam mostrar tristeza, brigas. Tanto que você olha, às vezes, uma separação, né? Alguma coisa acontecendo na vida das pessoas. Meu Deus, esse casal parecia tão feliz. Esse casal parecia tão... E você não vive lá. Você não tá lá. Você não tá vivendo aquela batalha. Talvez aquelas pessoas estão há anos tentando salvar um relacionamento, salvar um negócio. E quando ela começou a conversar comigo, Deus também começou a conversar comigo. Falando assim, olha, tá vendo? É pra isso que eu te coloquei pra cá. E é isso que eu queria trazer pra vocês. Por quê? Falta propósito. Por isso que tem excesso. Vou até anotar isso. Falta propósito, por isso que tem excesso. Sabe? Vamos lá. Depois eu posto. Mas olha só que interessante. Se você sabe que tá em excesso, é porque você tá tentando trazer uma solução. Oi, Ju! Saudade! Você tá procurando, com esse excesso, né, achar um propósito. E aí foi o que eu conversei ontem. É indicado que você pare 7 dias para achar o processo e esse propósito do que você ficar se consumindo por excesso. Sabe? Por excesso. E esse excesso, ele é tão tóxico na nossa vida que ele vai fazer você desistir das suas coisas. Vai fazer você desistir do relacionamento, vai fazer você desistir do seu trabalho, dos seus sonhos, das suas metas. Ele vai sim ser o autossabotamento silencioso que a gente falou segunda-feira. E aí o que a gente faz? A gente escolhe confiar no Senhor. A gente escolhe confiar no que Deus tem pra gente. Mas sabe por que eu escolho isso? Porque em algum momento ficou claro que eu tenho um propósito. E ontem, quando eu tava... E aí eu trago isso pra vocês, que é o seguinte. Quando a gente tem muita conta, tem muita coisa na cabeça, não tá conseguindo dar conta das coisas que você tem que fazer, que são os excessos, tá? Você começa a perder energia. O que essas energias são? Sua criatividade, a sua paciência, a sua esperança. O que mais que a gente pode trazer que são perdas, né? Mas eu acho que de principal é isso. Pai Senhor Dani, seja bem-vinda. Eu acho que perder a esperança e a criatividade faz você pensar demais, pensar errado, sabe?
que eu fiz ontem, né? Ontem eu olhei para um problema e falei, sou solução. E a gente vai solucionar isso aqui. Quando as pessoas vieram fazer a reunião comigo de noite, que eu fiz depois das 5 com as pessoas, a presença, isso aí. Elas vieram focadas numa era que não existe mais. Vamos conversar? Você está em 2006. 2006 é ótimo, né? 2026, tá? 2026. Só que as suas estratégias, tá? Nós estamos aqui, ó. Estão lá em 2023, 2022. Por quê? Você quer fazer a mesma coisa o tempo todo achando que aquilo ali vai dar um resultado diferente do que você já tem. Não vai. Não vai dar um resultado diferente. E aí, essa minha cliente conversando comigo, eu trouxe... E eu não sou dessa parte de gerenciamento dela, tá? Eu trouxe pra ela, olha, não tem nada a ver comigo, mas vamos tentar isso aqui? E ela, sabe quando parece que a esperança volta pra pessoa? Parece que ela olhou para aquilo e falou assim, cara, E aí eu trago para vocês, né? Eu já sentei com esse chat GPT aqui na minha frente o dia inteiro. Eu não consigo pensar. Sabe por que tu não consegue pensar? Porque inteligência artificial só vai te dar a resposta da pergunta que você vai fazer. E eu não sou a pessoa que vai te fazer pergunta. Eu sou a pessoa que vai te escutar e vou trazer a solução para aquilo ali. Só que eu vivo aqui, eu vivo em comunidade. Uma inteligência artificial, ela não tá vivendo contigo. Ela não mora aí na tua casa, sabe? Por mais que tu conte o problema, você vai contar da sua ótica. Aí, de novo, sabe quando você é adolescente e você fala que tá de saco cheio da sua casa, porque tá sendo muito cobrado e que, quando eu tiver a minha casa vai ser diferente? Quando você tem a sua casa, você percebe que é exatamente igual. Você tem que pagar as contas, você tem que limpar a casa, você tem que cuidar da sua casa, tem que administrar, tem que trabalhar, vai voltar cansado, você vai ter que escolher entre descansar e fazer outras coisas. Não é verdade? Quem aqui já não falou adolescente isso pros pais? Eu recém vim da escola, tô cansada, eu quero descansar. Tu imagina você agora, nessa fase que você tá hoje. Tendo que pagar todas as contas, senão você vai ser despejado, senão você não tem luz, senão você não come, senão a casa fica imunda. Imagina, eu queria a cobrança que o meu pai me dava quando eu tinha a idade de adolescente. Por quê? Porque essa cobrança ainda era leve. Ainda era uma leve preparação para a vida que a gente tem hoje. E sabe o que está acontecendo? O mundo, tá? O mundo tá te ensinando na dor porque você não quis aprender no amor, sabe? O mundo tá te ensinando e gerando dor, trauma. Gente, só pra constar, tá? Vamos lá. Val, vou botar do meu jeitinho, mas você pode escrever aqui do seu jeitinho, tá? Não existe vida que não gerou um trauma, que não gerou um gatilho que você vai lembrar. Não existe. Tá? Não existe. Você vai ter um gatilho por ter escutado muito não quando você era criança. Você vai ter gatilho porque escutou sua família brigando, tá? Não existe. Nós somos forjados por acontecimentos. Mas você não pode ser uma pessoa tão fraca, tá? Fraca mesmo, vamos usar o termo, tá? A Val vai falar um termo bonitinho, mas eu vou falar... Você não pode ser uma pessoa tão fraca de achar que você não pode superar isso, que você não vai conseguir. De novo, as suas palavras têm poder. E sabe por que eu tô falando isso? Porque o meu namorado é a pessoa crente mais descrente que existe. Vocês acreditam nisso? Olha isso. Vai fazer sentido. Quando a gente... Vou tirar isso aqui da frente. Quando eu converso muito com ele, ele é da era física, de que tem que trabalhar fisicamente. E ele me conheceu, eu já trabalhava na minha empresa, no meu negócio e tal. E aí, olha que eu sou seu namorado. Assim, descrente. Só que assim, ontem, essa semana ele vem falando algumas palavras que assim, eu percebo a mudança que as pessoas têm aos pouquinhos, sabe? E uma delas foi assim...
eu não vejo verdade na parte do marketing que existe hoje, porque é a minha área, né? Então ele convive muito com isso. Ele olha e fala, eu não consigo sentir que aquilo ali é real. E sabe por que a gente não consegue sentir que é real? E eu posso falar isso do espiritual? Porque nós nunca testamos. Nós escutamos, né? Escutamos sobre Bíblia, nós escutamos sobre a palavra, sobre Jesus, sobre comunidade, sobre ir na igreja, né? Sobre servir. Tudo isso a gente escuta, né? Oi, Nath, bem-vinda. Só que a gente não viveu aquilo, entende? Nós não tivemos experiências com aquilo. Eu só escutei falar. Eu só vi alguém oferecendo, né? Eu só vi alguém trabalhando nisso. Oi, Sônia. Boa tarde. É a primeira vez. Como funciona a live? Funciona aqui. Você pode conversar com você quiser. Eu tô trazendo uma mensagem. Não tem meta de nada. A meta aqui é a gente entender que a gente tem que juntar o nosso espiritual com o nosso dia a dia, tá? Você fica tranquilo que aqui ninguém tem obrigação de nada, não. Mas se quiser anotar, tem uma caneta, um papel, vai ficar à vontade. E aí, o que eu trago pra vocês? Se você não viver a experiência, se você não viver de verdade, entende? Nosso termo de profissional é skin the game, que é o quê? É você jogar o jogo, sabe? O que é o jogar o jogo? Gente, como eu faço o que, irmã? Bota aqui que eu já te explico, que se eu puder explicar, eu te explico. O que é? Eu queria aprender a fazer um devocional. Então, você vai procurar alguém que te ensine a fazer um devocional. Tipo, a gente tem um devocional desse ensinando no YouTube. E aí, você vai fazer, entende? Porque você falar pra mim que você quer fazer e você fazer são coisas diferentes, sabe? E aí, às vezes, você olha pro seu devocional e você vai fazer exatamente igual ao meu e vai falar assim, não me identifiquei, vou criar um diferente. Aí, você tem a sua própria personalidade. Porque você pode sim ser parecido comigo, você pode fazer um devocional assim, com as suas dúvidas e falar com Deus, mas também você pode falar de outras coisas, você pode fazer suas anotações sobre o que você está estudando biblicamente, sabe? Você pode fazer coisas diferentes. Aqui ninguém é obrigado a ser uma cópia do outro, mas nós somos cópia de quem? De Jesus. Nós precisamos ter ali dentro de nós o hábito de sermos pessoas melhores. Só que se você for se espelhar em mim, se você for se espelhar na sua mãe, no seu irmão, no seu esposo, você vai começar a olhar para o homem. E aí o homem é falho. Entende? Ele também tá cheio de excesso. E onde que eu quero entrar com essa parte de excesso? A gente estava conversando aqui em casa sobre essa questão de descrença. E ontem, enquanto eu estava fazendo esse produto, né, que meus clientes começaram a me buscar e aí eu não consegui ter a minha agenda organizada. E o que eu digo isso? Não quer dizer que eu não poderia ter entrado ontem para fazer um devocional com vocês às 8. Quer dizer que 7h30 eu terminei de atender o último cliente, resolvendo o problema deles. E a minha cabeça estava tão cheia, e tão grata, porque Deus, ele fez a sua obra, né, através do nosso trabalho. De novo, Deus na Bíblia, ele te fala em Gênesis que por causa do pecado de Adão e Eva, você iria comer do seu sustento. Então, o que acontece? Quem é cristão não consegue se identificar com propostas exorbitantes do mundo. Por quê? Porque vai de encontro à palavra? O que Deus está dizendo na Bíblia para você? Ele está dizendo que você não vai ser próspero, que você não vai ser rico, que você não vai ter condições, que você... Sabe? Não. Ele está falando que aquilo vai ser do seu sustento. E aí, quando você percebe que não é do seu sustento, não se sustenta. Entende? Por isso que gera tanta frustração. Porque se você tem que vender a sua alma para enganar os outros, para prejudicar os outros, você não está sendo um bom cristão. Então, quem é crente de verdade, quem tenta seguir o máximo da Bíblia e tá lendo, tá se encontrando, sabe que não é qualquer proposta que você aceita. Entende? Então, assim, quando eu tô estudando, montando, até a menina veio falar comigo ontem, e eu falei, olha, nos últimos 5 minutos de reunião, eu falei assim, eu vou te falar exatamente o que você precisa e você bate o martelo nessa questão, tá?
olha, tá acontecendo isso e isso aqui, você tá muito preocupada com o seu sócio que te enganou, você tá deixando a sua vida pra lá e você não tá prosperando aqui. Você tá patinando, pensando nessas outras pessoas. A partir de hoje, a gente vai fazer isso, isso e isso, e a gente vai testar e vai resolver. E você, pra você conseguir, você tem que gerar confiança nos outros e acabou. Entende? Primeiro eu escuto a dor do outro e depois eu trago a solução para a dor do outro de forma clara. Eu não posso enrolar demais, porque tudo que tem muita enrolação, muita firula, tende a não dar certo, tende a não acontecer, entende? Por isso que às vezes eu sou tão cética em algumas atitudes da igreja, porque você tem que levar a palavra e você tem que trazer para eles a realidade, sem uma falsa promessa dizendo que, olha, isso aqui, sabe? Não. A Bíblia te fala, olha, vem cá, vamos conversar. Você tá sendo podre. Você é uma pessoa que não tá legal no mundo. Vamos melhorar isso aqui? Agora tu fala assim, não, porque ele sofreu, porque isso, aquilo. Não. Não justifique uma atitude ruim com ou porquê de um comportamento ruim. Sabe? Porque você não precisa ser uma pessoa escrota. E isso a gente tem dentro da igreja, na nossa família. Aí, olha, o que eu já escutei. Não vou dizer de onde, nem porquê, mas talvez você já tenha escutado. Existe uma pessoa conhecida na minha vida que ela fez a nossa vida um inferno. Ela prejudicou a nossa vida de todas as formas. Mas de um nível tão profundo, tão dolorido, que a única coisa que nos mantém é o amor. Ela fez tanta coisa errada, ela nos prejudicou tanto, ela nos deu tanto desgosto, frustração, a gente teve tantas perdas por causa dessa pessoa, que a única coisa que mantém essa pessoa na nossa vida é o amor e a graça de Deus. Sabe? Porque se você fosse pela lógica humana, você teria se afastado dessa pessoa. Só que Deus tem muito mais pra você. Deus, ele te dá infinitamente mais. E essa pessoa, ela é a pessoa que ela sabe que ela é a errada das coisas e ela se coloca como uma vítima, sabe? Um exemplo, nós trabalhamos o ano inteiro para poder tirar 5 dias de férias. Essa pessoa é a que vai sair do grupo porque disse que, nossa, enquanto tá todo mundo de férias, eu tô aqui me ferrando, passando necessidade. Só que o ano inteiro, nós fomos lá ajudar essa pessoa. Era comprando um sacolão de comida, pagando conta de luz, sabe? Ajudando no aluguel, cuidando dos filhos. Vocês entendem isso? E aí essa pessoa, ela só olha pra ela. Ela só vê ela como se ela fosse a única. E o engraçado é que a pessoa chega e fala pra você assim, você não sabe o que é sustentar X crianças. E a pessoa, para quem ela tá falando, sustentou 2 vezes mais. Tá vendo? Como essa cegueira acontece na nossa vida. Pode ser com uma coisa muito pesada, mas também pode ser com uma coisa muito fútil, gente. Tá? De verdade, sim. E aí você não percebe que você tá sobrecarregando o outro. Eu tô trazendo aqui o excesso de controle disfarçado de responsabilidade. É que pra mim, tá? Vou dizer, eu me sinto muito culpada por coisas que os outros estão fazendo. Eu penso assim, eu me afastei dessa pessoa porque eu não gosto das atitudes. Será que se eu tivesse na vida dela, ela estaria cometendo essas atitudes? Pra quem? Por que eu puxei esse fardo pra mim? Sendo que eu jamais faria aquelas coisas, eu jamais estaria naquele lugar, e não estou, no caso. Mas por que eu puxei esse fardo pra mim? Porque eu tenho um excesso de controle, né? Esse excesso de controle de querer que as pessoas tomem as atitudes corretas, que escolham da forma correta. Eu trago isso também de uma outra ótica, que eu sou a irmã mais velha. Eu sou a irmã mais velha e eu quero que os meus irmãos não tenham que sofrer tanto. Então eu falo, faz mais de 7 anos que eu tô falando a mesma coisa pra minha família. Comprem um notebook, façam a faculdade tal, trabalhem, se especializem em tal coisa, porque eu preciso de mais pessoas e se vocês puderem, a gente tá junto. Não acontece. Entende? E eu vejo isso de outras formas. Contei pra vocês, né, que a gente pediu oração e tal, a gente tava em oração pela minha mãe, porque ela ia fazer uma cirurgia, porque quebrou a vértebra ao andar de ônibus, sendo que 3 meses antes a minha irmã
deu um carro pra ela. Deu um uninho. Sabe? Pra que ela não tenha que ficar andando de ônibus, não tenha que ficar esperando o ônibus e tal. Minha irmã juntou dinheiro e comprou um uninho pra ela, que é o carro que ela gosta. Mas sabe por que a minha mãe tava andando de ônibus? Porque ela não queria pagar estacionamento. Porque ela sabia que ela tinha que deixar o carro num lugar e é a função. Você acha que eu trocaria R$ 12 por 10 pinos na coluna e 180 dias, que é metade de um ano, não fazendo nada? De verdade. Você acha que eu ia querer passar por uma cirurgia de 6 horas e um pós-operatório, né? Pós-operatório não, mas uma recuperação de 20 dias, 30 dias intensa, que fazendo o meu corpo se adaptar? Tu acha que eu ia escolher isso pra minha vida? Sabe o que aconteceu? Me sobrecarreguei. Por quê? Eu fiquei pensando, por que ela fez isso? Por que ela não, né? Por que ela não pensou nisso? Por que ela não... Não sou eu. E aí, onde meu namorado entrou, ele falou assim, você está tentando lutar uma batalha que não é sua. Essa batalha é da sua mãe com Deus. Ele tá tentando mostrar pra ela coisas que são importantes. E ela tem que ver, não é tu. Olha só, né? 3 anos de crente, conta 30. Mas, gente, é sentimento, tá? Aí, de novo, escolhas. Cada irmão, que eu tenho 4 irmãos por parte de mãe e 2 por parte de pais, que eu não tenho tanta convivência. Esses meus 4 irmãos, todos eles são completamente diferentes. E sempre tem um que vai sair da pá virada, sempre tem um que vai ficar fazendo besteira e tal. E o dia que meu pai olhou e falou assim, porque eu me sinto culpado. Eu falei, você se sente culpado por algo que você não está fazendo? E, né, a gente vai pregando, mas a gente prega pra gente também, tá? E aí ele me olhou e eu falei assim, eu faço isso que ele faz? Eu tenho essas atitudes? Fulano faz? Não. Então o errado da história aqui não é quem criou, mas quem escolheu aquilo. São as atitudes que quem escolhe, sabe? Outro exemplo, eu sou a amiga que eu não tenho relacionamentos ruins, tá? Então, eu sempre termino de uma forma tranquila, saudável, né? Uma forma que dê pra seguir a vida sem traumas, tá? Só que as minhas amigas não são assim. Cara, a gente fala que as pessoas têm um dedo podre, né? As minhas amigas têm os 10. E se bobear, os 10 do pé também. E aí eu sempre falo assim, mas eu já te avisei no início desse relacionamento que isso não ia prestar, amiga. Pelo amor de Deus. Olha o gatilho gigante que ele falou. Olha isso aqui e tal. Sabe essas coisinhas que a gente fala? Então, aí é um hábito, assim. E ela falou assim, vou te apresentar pra minha amiga. Por quê? Eles não sabem da nossa trajetória de 20, 10 anos, sabe? E ela me mostra, e ela fala, e aí, o que tu achou? Tipo assim, aquela apreensão, sabe? Eu falei, olha, quem tem que aprovar não sou eu, tu quer saber o quê? Sabe? O que tu quer saber, né? E aí, de novo, aí a gente entra nisso aqui, tá? O que a Aline colocou. Se Deus tá tratando a pessoa, não entre na batalha, porque senão você vai pegar a consequência dessa batalha também pra você. Que bom que vocês estão gostando. Então, gente, tá vendo que são fardos que nós carregamos? E essa semana, meu namorado joga vôlei, tá? E o time tava ruim, né? Contei isso pra vocês, né? E eu sempre observo as pessoas. Eu trabalho com alguns clientes que estão lá jogando vôlei. E eu falei assim, esse vôlei não pode ser um fardo, tem que ser diversão. Quando se torna um fardo, ele se torna uma responsabilidade a mais na sua vida. E talvez não seja a sua prioridade. E esse meu outro cliente que eu também atendo, ele também joga junto, né? Eu falei, imagina, nós trabalhamos o dia inteiro. Nós engolimos sapos, resolvemos perrengue, passamos por situações ruins, por situações boas. E aí, se a gente for acumular mais tristeza, mais problemas, vamos lá. Isso aqui vai se tornar um peso na nossa vida. Por que você está carregando peso? É diversão, é entrosamento, é para relaxar, entende? Então, se a gente vê as coisas que nós temos na nossa vida como um peso, isso acaba, tá vendo aqui? Ó, qual é o propósito
Se esse propósito está se tornando excesso, a gente tem um problema, entende? E foi onde eu falei, vocês têm que ser mais gentis um com o outro. Ah, porque fulano tá muito ruim, só errou e isso e aquilo. Eu falei, você já perguntou se fulano tá bem? Se ele não passou por algum estresse? Você tem que olhar pela ótica de fora. Porque como eu falei pro meu, né? Olha o quanto que a gente tem lutado esse início de mês para mudar e estruturar a empresa. Isso reflete porque você não tá com cabeça. Você não tá prestando atenção naquilo. E tá tudo bem. E eu tenho que ficar lembrando ele o tempo inteiro disso. E ele me lembra também. Porque nós temos grupos diferentes, né? De novo, relacionamento saudável não é aquele que você faz tudo junto com o outro. Mas aquele que você tem a oportunidade de, né, diversificar. Ah, eu vou lá tomar um café com uma amiga minha, eu vou sair, vou ver uma maquiagem, porque isso não é uma coisa que o homem gosta, né? Então eu vou lá sentir perfume, eu e a Julie, né? A Ju tá aqui, não sei se a Ju tá aqui ainda, deixa eu ver vocês. Eu e a Julie, a gente pegou um dia que ela tava aqui de férias, eu falei, bora lá no shopping, lá sentir um cheiro de perfume. Cara, a gente entrou em todas as lojas que tinham perfume pra gente sentir cheiro, e uma foi sentindo cheiro, e a gente foi conversando e foi rindo, que a gente gosta. E era isso que faltava pra gente, sabe? Um tempinho pra tomar um cafezinho lá. E foi até a semana que a gente tava sem dinheiro. E eu falei, amiga, no máximo um café de R$12. Não acontece na vida de vocês? Mas aquele café foi maravilhoso. Aquele café a gente conversou, a gente lembrou. Falou, ó, a gente tem o nosso encontro a cada 2 anos. E ele tem que ser assim, tem que ser bom, sabe? Deixa eu ver aqui que a menina botou da mãe. Deixa eu ver. Nossa, você falou desta mãe das 6 crianças e estou aqui numa história parecida. Já tem anos que não muda e tenho dó das crianças. Pois é. Fica pesado no coração deixar pra lá. Ó, eu cheguei agora e o devocional de hoje vai estar lá na plataforma, na outra plataforma. Vai estar no YouTube, tá? Mais tarde eu coloco lá no YouTube, viu, irmã? Passamos o dia cheirando perfume. Foi maravilhoso, né? E isso, gente... tá? Faz tanta diferença na sua vida de você entender que você não precisa competir por problemas, tá? Não compitam por problema, blá blá blá, por problemas. Não compitam por isso. Por quê? Vamos pensar aqui na sobrecarga que nós estamos vivendo hoje, tá? De onde vem? Anotem. 1, rede social, tá? Às vezes eu sou uma pessoa que eu não fico aqui na aba de lives, tá? Por quê? Me irrita um pouco. Pra que serve essa aba, né? Não agrega nada, não ajuda em nada. E aí quando eu abro o devocional aqui, eu estou focada em trazer solução. Então vocês entendem que eu não consumo outras coisas? Eu não consumo, sabe? E aí essa questão de excesso de vida dos outros tá te atrasando, tá te sobrecarregando. Por quê? Porque eu queria fazer bonitinho igual fulana, porque eu queria ter um corpo de ciclana, porque eu queria estar viajando lá onde fulana tá, porque isso, porque aquilo. A minha vida é pior. Aí você tá trocando, assim, né, figurinhas por outras coisas. Não tenho paciência para assistir aula online. Sim. E aí que tá, gente. Olha só. Sabe por que vocês não têm paciência para assistir aula online? Porque a metodologia de comunicação mudou. Foi onde eu conversei ontem com a cliente, tá? Ela tem os produtos digitais dela maravilhosos e tal. E eu falei assim, mas isso aqui já não tá mais funcionando. As pessoas não querem consumir dessa forma. É aí onde a gente entra com os especialistas, né? Claro. Hoje, o que eu vejo? Antes, nós tínhamos X louvores na igreja, tá? Vamos lá. Hoje, não. Hoje, as pessoas não querem ficar mais na igreja se não tiver luzinha, se não tiver com a parede preta, se não tiver com a luz apagada, se não tiver essa parte emocional, os gritos, sabe? As pessoas não querem mais. Por quê? Por que você acha que isso mudou? Porque você tá vendo isso aqui nas redes sociais, você quer viver aquilo,
Não tem como a gente fugir da sociedade, tá? Eu trabalho com salgados e maquinário, tenho mais... Você acredita que ainda fico presa no Instagram? Olha aí, ó. Tá vendo? E aí tem um outro problema aqui. Olha isso. Pare de ver. Pare de ver. Se você gostou desse devocional, você quer aprender a fazer ele, como que eu faço isso? Eu sempre falo, né? Tem um vídeo no YouTube explicando. É só você ali assistir e vir pra cá consumir. Que daí você vai fazer o seu. Porque aqui eu tiro meus problemas, entende? Com Deus. O devocional é pra você tirar problema com Deus. Eu vou mostrar onde eu tô com problema e ele vai resolver pra mim. É assim que funciona. E se eu precisar, eu faço um caderno inteiro sobre o mesmo problema, até eu achar o que tá acontecendo. E aí, de novo, a famosa, você tem que entrar no jogo. Você tem que entrar nisso aqui, sabe? Não tem como você ser pedido em noivado, pedir alguém em casamento e viver como solteiro. Não tem como você, a menina dos salgados, não tem como você ter o seu maquinário, ter suas coisas, ter seu negócio e você olhar pro fulano. Eu queria fazer isso. Não, você não quer fazer isso. Você tem que fazer o que você tem que fazer ali, ó. Porque aí quando você chegar lá, talvez não seja aquilo que você quisesse. Sabe? Às vezes a gente copiar o outro porque a gente achou bonitinho vai ser frustrante porque não é aquilo que o seu coração realmente quer. Sabe? Pensem comigo. Eu gostaria de fazer o meu devocional como o Douglas lá do Jesuscope faz. É uma câmera lá em cima, aqui é a mesa mais ampla, com caderno, com um tablet e os post-its, as anotações, a Bíblia bonitinha do lado, uma caneca de café. Era assim que eu queria fazer meu devocional, tá bom? Eu não tenho tablet. A minha caneca de café quebrou, agora eu só tenho meu copo, tá? O tamanho do meu marca-texto. As folhas, do jeito que eu escrevo. Tá vendo? Se eu for só esperar pra ter tudo que ele tem, eu não vou fazer. Entende? Não vou fazer. Você também não vai. Então, assim, a menina do salgado, né? Dica. Como que eu faço pôr em prática, que já sei que é horrível a comparação. O que você vai fazer? Você vai fazer um salgado tão gostoso, um recheio tão gostoso, que tu já sabe, né? Que tem gente que faz salgado, mas o recheio, ele é desse tamanhinho assim, né? Não. Você vai caprichar no recheio. Você sabe que não vai perder muito. A gente sabe, empresário. Eu faço toda a metrificação de preço e de valores para os clientes, eu sei. Então, você vai fazer um salgado tão gostoso, vai usar um produtinho tão gostoso, vai usar um bom catupiry, vai usar um bom frango, um bom tempero, que você vai ser uma pessoa que tem o preço maior do concorrente, mas as pessoas não vão deixar de comprar de você, porque o seu é melhor. E foi o que eu conversei ontem com a cliente. Eu falei, o seu é melhor. Eu sei que o seu é o melhor. Por que os outros não sabem? Entende? Eu falei assim, onde tá? Aí eu comecei a pesquisar no Google. Ela, eu não sou encontrada no Google, Jéssica. Eu falei, sim, eu já percebi. É por isso que a gente tem esse produto. Ela veio pra cá, já montei as coisas dela e tal. A gente vai terminar de montar até sexta, pra ela ser encontrada. Entende? Às vezes nós temos o melhor, só não conseguimos mostrar. Não é verdade? Às vezes nós somos extremamente inteligentes, capazes, mas outra pessoa passa na nossa frente. Por quê? Excesso de controle, excesso de perfeição. Porque eu não quero que tal coisa aconteça. Eu tô falando de mim, gente, não tô falando de vocês não, tá? Às vezes eu quero dar o mundo, né? Dar o mundo com os outros, pros outros. Mas os outros não querem o mundo, eles só querem resolver um pequeno problema. E aí eu fico frustrada, porque eu penso assim, mas olha só, isso aqui nem é nada, mas é alguma coisa pros outros. Oi, Simone, estou iniciando com camuflagem de estrias, estou com muito medo. Vai sem medo, que mulher odeia estria, amiga. O público você já tem, né? Você sabe. E de novo, quando vocês estão olhando pra isso, pra sua vida, tá? Importa que a sua vida espiritual esteja em dia. E por que eu tô trazendo isso? Quanto mais você entende de Bíblia, mais você começa a entender que
tudo Deus, ele tem um propósito na nossa vida. Eu trouxe Provérbios 3:5 que diz, né? Confie no Senhor de todo o seu coração. Só que aí, na sequência, ele fala assim, ó. Não te apoie no seu próprio entendimento. O que significa? Quer dizer que você não vai acreditar na sua capacidade, não vai acreditar naquilo que... Não se apoie nesse teu entendimento. Porque teu entendimento tá te levando a se comparar com os outros. Sabe? Aí, assim, a gente volta lá. Posso agora a gente tem 2 exemplos aí. A menina do salgado. O seu salgado é ruim? As pessoas reclamam do seu salgado? Sabe? Você não sabe o que você tá fazendo? Porque é um ponto de talvez autoconfiança, né? Que a gente sabe, pode acontecer, entende? E aí, se você tem isso, tá? Hoje eu postei sobre isso. Talvez o seu produto realmente seja ruim e você vai melhorar, entende? Aí você vai melhorar. Glória a Deus que alguém te falou que o teu produto é ruim, porque daí você vai melhorar. Mas se seu produto é bom, o teu problema é só postar. É só fazer o feedback. É só fazer umas coisas gostosas. É só começar, sabe? Começar mesmo, botar a mão na massa, acreditar. Você acredita que ele é maravilhoso? As pessoas pedindo muito e ainda ficam procurando outra coisa pra... tá vendo? Pra fazer. Não tem outra coisa pra fazer, mano. Então, assim, a gente tem que começar a acreditar mais. Acreditar mais. Por exemplo, a questão da beleza, né? A área da beleza. Beleza, comida, roupa, vestuário, tudo isso nunca morre. Se especializar, né? Pessoas que trazem cursos, né? Às vezes é só uma capacitação. Isso nunca vai morrer, gente. Nunca, tá? Nunca. Se você é manicure, depiladora, se você é da área da beleza, se você é a pessoa que faz preenchimento labial, botox, gente, isso nunca morre. Nunca morre. Por quê? Nós estamos numa luta constante para não envelhecer. Por quê? Porque eu não sei como é lá. Entende? Isso aqui é uma busca. Eu não sei como é lá, então eu quero me manter o máximo possível onde eu estou, onde eu sei quem eu sou. Só que Deus, ele tá te mandando ir para descobrir o caminho agora. E quem que fez isso também? Moisés, né? Moisés, quando ele foi atravessar o povo, ele falou com Deus e disse que sem Deus ele não iria. Ele falou, não, Senhor, se o Senhor não for comigo, se a minha jornada não tiver a sua presença, eu não quero. Entende? E às vezes, o que acontece aqui? A gente tem que perguntar, eu tô caminhando com Deus ou tô caminhando sozinha? Como que eu sei isso? Como é que eu vou descobrir isso, né? Primeiro, observando Davi. Davi, ele foi um homem que cometeu muitos erros, mas ele tinha o coração que se arrependia. Você tem um coração que se arrepende ou você é orgulhoso? Sabe? Ó, não tem reclamação, só elogios. Aí eu te pergunto, que foi o que eu tava tratando ontem com os clientes, tá? Quem quiser, depois vocês vão lá no meu perfil, busquem e conversem comigo. Mas, eu perguntei pra ela coisas que ela assim, nossa! Ela, é sempre igual o devocional aqui, tá? Eu falei assim, tá, mas olha só, eu quero saber quem tá falando de ti. Onde que eu vou achar isso? Lá no Google. Lá no Google Meu Negócio. Eu quero saber onde tu atende. Onde que eu acho isso? Ah, aqui. Tchau, Val. Vai com Deus. Até mais tarde no devocional teu lá do Instagram. Tô contigo. Devocional não, né? Vocês entenderam. Onde que eu acho isso? Onde que eu vou me comunicar? Até uma igreja. Pra você ir numa igreja, é muito difícil as pessoas buscarem essa informação, sabe? Tipo, eu quero saber que dia que tem culto. Eles não sabem. As pessoas não colocam as informações corretas. Como é que é essa igreja? Qual é a doutrina? Não tem informação nenhuma. O YouTube é Comunidade Tempo de Mesa, tá? Tem aqui no link da bio, ele é o último. Depois dá uma passadinha lá. E aí, o que eu tô vendo, gente? A gente não tá sabendo se comunicar mais. Por quê? Tô preocupada que eu queria... o problema das outras igrejas. Nem tá acontecendo na minha igreja, mas eu tô olhando o problema nas outras igrejas, procurando o problema na minha. Sabe? Ó, meu devocional foi sobre ansiedade. Infelizmente é o que eu tô passando. E faça o devocional sobre ansiedade quantas vezes forem necessárias para você entender que o seu problema está na parte que você tá acelerando a sua vida.
até você descobrir que é isso, que é o primeiro tema aqui do nosso devocional que a gente tem aqui Isso aqui é um livro meu, tá? Também tem aqui no link da Bíblia. Esse é o primeiro devocional que tem aqui, ó. Que é o quê? Tá muito acelerado. Mas eu queria resultado pra ontem. Então você deveria ter começado umas 3 semanas atrás. Mas eu queria que isso acontecesse. Deveria ter começado antes, então. A partir de agora é no caminho da paz, da tranquilidade. E aí eu te pergunto, você é diferente de Moisés? Você é diferente de Davi? Ou você tem um coração ensinável? Você escolhe estar na presença de Deus? Sabe? Daí a gente pergunta de novo, você criou o mundo? Foi uma pergunta que Deus fez para Jó. Quando Jó começou a questionar as batalhas, as dores e as lutas, Deus começa a fazer as perguntas que Jó tinha as respostas. Mas sabe por que Deus fez essas perguntas? Eu tenho essa visão de que é para você entender em que lugar você está. Sabe? Quando a gente tá tendo uma crise de ansiedade, quando a gente tá estressada, a técnica é botar as mãos nas mesas, sabe? Para você sentir que você tá aqui. Ou pegar um cubinho de gelo. Você tem que ficar para você saber onde você tá. E Deus mostrou para Jó onde ele tava. Eu sei que Jó é bem polêmico, né? Mas ele precisou mostrar, olha, você está aqui. Essa é a sua luta daqui, tá? Então, dentro desse contexto, desse excesso de controle disfarçado, eu queria trazer para vocês uma visão minha, tá? Que eu já tenho trabalhado, que é, a gente quer fazer o certo, né? A gente quer fazer isso dar certo. Eu quero fazer acontecer, eu quero ter resultado. Eu tô vendo outras pessoas fazendo o que eu sempre sonhei e eu só não tô fazendo porque eu não tive coragem, ou eu não tive dinheiro, ou eu não tive tempo, ou aconteceu alguma outra coisa que não era nem minha responsabilidade, eu abracei, eu pausei a minha vida pelo outro, sabe? Isso gera esses sentimentos aqui. E gera o sentimento, tá? E aí, voltamos. Que tipo de solo você tem sido? Que tipo de solo você tem sido para receber a semente que Deus tem para você? Se você é um solo seco, quando a semente precisar de água, ele não vai ter, ele vai morrer. Se você for um solo cheio de espinhos, também não vai viver. Sabe? Se você for um solo raso, também não vai viver, entende? Então assim, às vezes você não para numa igreja, você não para num relacionamento, num emprego, porque você não tratou o solo. E tratar o solo é prioridade na nossa vida. Tem devocional sobre solo, tá? E eu vou procurar aqui no nosso coisa aqui também. Onde é que tá? Aqui, ó. Tudo riscado, né? Tá vendo? Isso aqui é lá Mateus, tá? 13, do 13 ao 9. Aqui, ele fala dos solos, olha. Quanto solo? Aqui, ó. Tu pode cair num terreno pedregoso, a terra não afunda, não vai dar semente, não vai dar raiz. Pode ser um solo exposto ao sol, vai queimar, sabe? Mas quando você é uma terra boa, você floresce, você multiplica. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você já viveu em um solo bom, onde multiplicou. Não importa a fase que foi da sua vida, não importa o que é. A gente não tá falando de grandiosidade, eu estou falando de sucesso. Então você tem que voltar pra cá e fazer isso aqui. Um dentista, o propósito dele é te devolver saúde, tá? Porque até um dente faltando no final da sua vida faz diferença. Imagina todos. Uma mordida cruzada, ele prejudica talvez a sua coluna. Vocês já notaram isso? É que você não sabe, né? Mas eu sou fofoqueira, sei várias coisas. Até a estrutura do teu corpo muda conforme a mordida que você tem. E você tá deixando esse dente aí quebrar e você não conserta. Mas o lanche você tá indo comer, o perfume você tá indo comprar. Tudo na sua vida, aqui, quando a gente fala das coisas, né? Aí, ó, quem trabalha com comunicação oratória, qual o propósito? Levar a palavra. Sempre. Bem-vindo.
Outra coisa. Hoje tem câmera aqui em casa, né? O de sempre. Quando você não cuida do seu dente, do seu sorriso, a tendência é que você não saiba como que é ser feliz. Porque você não sorri mais. Eu deixo no YouTube, irmã. Às 6 da tarde eu boto por lá, tá? Sábado eu estou indo fazer cirurgia do dente. Está em oração. Sabe? Tudo importa, gente. O cabelo, um shampoozinho que tu bota lá R$10 a mais, importa. Importa. Ah, eu vou comprar esse que é o mais barato, mas ele não é bom pro seu cabelo, então bote R$10 a mais. Sabe? Porque, de novo, às vezes não é a falta do dinheiro, né? É a falta da permissão. Ah, eu vou comprar lá um sabonete com um nome esquisito. Aí R$1, R$2 mais caro é um sabonete bom. Ela é um Palmolive, que nem, né? Um Dove. Vocês entendem isso? Vocês conseguem entender que isso aqui também é um excesso de controle sem necessidade? Aí quando tu vê, tu tá gastando dinheiro com coisas inúteis que realmente não tinham necessidade. Não vão te fazer ir pra frente. Tudo. E não esqueçam que o corpo que você tem aí, ele é o milagre que você sempre pediu pra Deus, tá? Porque o que acontece? A gente pede milagre como algo sobrenatural, mas mais sobrenatural que o seu corpo funcionando não existe. Mais sobrenatural do que você saber que você nasceu de outra pessoa não existe. Porque você foi crescendo e você se tornou quem você é hoje. Pega um bebê no colo e pensa, nossa, esse bebê vai se tornar uma pessoa grande. Isso é um milagre. Saber que o seu corpo, ele tem capacidade de se adaptar dentro de si de uma forma tão tremenda que quando tu, por exemplo, quando tu vai fazer uma cirurgia e tem, já vi várias coisas na cabeça, tá? Que você tira metade do cérebro lá. Sabe o que a tua cabeça faz? Ela preenche com um líquido e ela fica normal, estabilizada. Vocês já perceberam isso? Quando uma pessoa perde um sentido, os demais ganham um pouco mais de habilidade para suprir aquele sentido ali. Faz falta, faz. Mas você se torna um pouco mais do que os outros nos outros sentidos. Vocês estão vendo como isso é grande? Como é diferente? E aí eu trago para vocês, pra gente finalizar, que nós estamos numa zona de conforto mundial. Oi, Sônia! A gente está numa zona de conforto mundial e é estranho, né? Porque talvez você esteja passando necessidade, talvez você esteja vivendo com ansiedade, talvez você esteja num bloqueio espiritual, uma frieza, talvez você esteja brigando em casa, talvez você esteja com o coração cheio de dúvida, mas no fundo nós estamos na mesma bolha, da bolha de ser uma pessoa impotente. Por quê? Porque eu estou em excesso de comunicação, excesso de visão. O tempo inteiro eu tô necessitando mexer no telefone, sabe? Pra você saber, o vício das pessoas não é só em cigarro, em álcool. Às vezes é de ter algo na mão, sabe? E isso que tá acontecendo. Se você olhar pra sua mão, pra sua unha, quem tem unha comprida, percebe que a unha tá entortando de tanto que o telefone fica na mão. Aqui, o dedo tá ficando afundadinho. Excesso. Talvez você não consiga conversar, como a menina falou aqui, né? Não me lembro quem foi, mas eu não consigo nem assistir uma aula. Você está viciada. Entende? Excesso. E aí eu trago pra vocês essa questão de excesso de responsabilidade, sabe? Que você disfarça ali, né? No caso, excesso de controle que você disfarça de responsabilidade. Não precisa. Deus tem a capacidade. Você vai botar suas contas ali, tá? Vamos pensar comigo. Bote tudo que você tem que resolver num papel.
e veja se é sua responsabilidade, se você não tá pegando pra você. Pega as suas contas, as contas que estão atrasadas, as contas que você deixou pra trás. Pegue tudo e olhe como aquilo ali é sua responsabilidade. Sua responsabilidade é cuidar da sua saúde, cuidar do seu emocional, cuidar do seu espiritual principalmente, porque o espiritual ele faz tanta diferença na nossa vida, porque é onde você tem esperança. Esperança. E a esperança, ela não pode ser apagada. Você não pode perder a sua esperança. Se você tá desmotivada, desanimada, tá se sentindo feia, vai descobrir se você não tá perdendo a sua esperança. Esperança em você. E esse é um novo recomeço. Tu vai olhar para aquilo e falar assim, olha, vamos lá, olha a coisa simples, né, pra mim ir embora. Se você tem 6 mil de conta e você ganha 2.800, aqui tem um problema. Aqui tem estresse, ansiedade, depressão, fadiga, falta de sono, alimentação errada. Aqui também tem brigas, tem discussões, tem términos, tem depressão, tá? Tá vendo aqui? Aqui tem isso, beleza? Porque você sabe que você tem que pagar isso aqui. E aí, quando você ganha só isso, você acha que você não é o quê? Capaz. Tipo, olha, meu trabalho, eu não sou bom no que eu faço. Eu começo a dizer coisas que não tem nada a ver. O seu problema só é fazer mais dinheiro. Só isso. Então, quando você chegar lá, tá? Aí agora, a vida de quem ganha 10 mil reais. Não sei se isso aqui é 10 mil reais. Vamos lá, botar 10 mil reais. E tem 5 mil de contas, é muito melhor. Né? O meu? Vou estragar meu nome. Printem aí, ó. É isso aqui, ó. Sabe? A sua vida é mais fácil. Entende? Por isso que, às vezes, o meu trabalho, às vezes, é muito mais eu escutar o problema da pessoa, porque ela vai me dar um problema, eu olhar se realmente aquilo é um problema pra consertar, ou mostrar pra ela qual é o problema, que geralmente é o que acontece. Entende? Esse aqui é o de trabalho. Eu vou mostrar pra pessoa. E aí, o produto que eu montei agora para os meus clientes é de arrumar ali o canal de comunicação deles. Porque é onde eu vi o maior problema de todo mundo, tá? Que, né? Glória a Deus por isso que a gente tem essa parte disponível na empresa. Só que, quando eles vêm, eu vou consertar aquilo. Chama, vai lá, Nath. Mas ela traz mais problemas. Entende? Porque no fundo não era só aquilo. Então é uma oportunidade que você tem de mostrar o seu propósito. E o meu propósito, de verdade, é que as pessoas vivam bem. Por isso que às vezes eu venho pra cá, falo com vocês vários assuntos, vários temas, né? Sempre trago pro espiritual, porque eu nunca deixo de levar Deus nas minhas reuniões. Nunca deixo de falar de Deus nas minhas reuniões. Tanto que as pessoas que eu atendo, elas falam assim... Ontem a menina falou... Cara, foi Deus que te mandou. Porque eu tava tão desanimada que eu pensei em fazer um concurso. E desistir de tudo. Comprar um telefone bem pequenininho, que não tenha rede social. Sendo que ela é uma mulher muito próspera em comunicação. Eu sou da área do marketing. Mas aqui não é o canal do marketing, tá? Que é o canal do devocional. E ela falar isso me tocou tanto, sabe? Porque eu observei isso, eu observei que as pessoas estão assim, sabe? Eu observei que as pessoas estão precisando de uma luz. Então, que se você puder ser luz, seja luz. Se você puder dar um consolo, se você puder dar uma palavra amiga, se você puder se comunicar melhor e tratar ela, e não julgar, e não repreender, mas você possa fazer a diferença, tipo assim, talvez você tá vendo tua amiga que tem um negócio, talvez você tá vendo a tua família que tá sofrendo num trabalho, chama pra tomar um café, chama pra falar, sabe, de coisa boa, chama pra conversar de outros assuntos, sabe? É muito importante, gente, de verdade, mas assim, eu tenho observado isso no mundo, o mundo tá precisando muito melhorar a visão que nós temos, tá? Então, dentro desse contexto, eu queria trazer isso pra vocês hoje. De, talvez,
você começar a desacelerar um pouquinho com esse excesso. Se tu tá tendo esse problema, hoje eu falei muito, vocês que estão aqui hoje são mais da área comercial, né? Então, se tu tem um negócio, se tu tem um trabalho, desliga do teu concorrente. Concorrente é para fazer a gente crescer, tá? Tem lugar no sol para todo mundo. Você só precisa estar lá no lugar no sol. Sem olhar pro teu concorrente. Quando você olha muito pro seu concorrente de uma forma errada, que é o quê? Achar que ele vai roubar o teu cliente, roubar o teu trabalho. Você pode estar trabalhando no CLT, tá? Carteirinha assinada. Se tu começar a olhar muito pra tua colega, achar que ela vai roubar sua vaga, ela vai. Por quê? Porque você vai se inferiorizar tanto que o outro vai se destacar. É isso que acontece. Todas as vezes que eu tenho que doutrinar cliente aqui sobre concorrência, é assim que eu falo. Gente, o concorrente, ele tá ali para te ajudar. Uma farmácia abre na frente da outra porque aquela farmácia já fez a pesquisa e sabe que aquele lugar é bom. Um McDonald's abre na frente do Burger King porque o Burger King já fez a pesquisa. Entende? Assim que funciona. Você vai sempre olhar para esse lado, não pro lado ruim. Eu tenho um cliente meu que fala, mas será que eu não vou estar entregando isso aqui pro concorrente? Eu falei, o teu cliente te escolhe pelo quê? Ele sempre fala isso, tá? Mas será que eu não vou estar entregando isso aqui pro meu concorrente? Eu falo, isso é seu, ninguém pode te tirar. O concorrente pode copiar exatamente igual. Não é dele, não é você. Sabe? É isso. Se você for pensar, isso já é um ponto até para insegurança pessoal. Se você tem essa visão de que o outro sempre é melhor que você sempre vai achar que ele não merece. E você merece muito. Porque você foi um escolhido, você foi separado e você tá aqui. Então, se Deus tá falando contigo para você não parar, para você não desistir, não pare e não desista. Escolha outra rota. Escolha outros momentos. Vai atrás. Sabe? E às vezes é isso que a gente falta. Faltam as coisinhas. Então, até quando eu tô conversando, eu converso muito com os clientes em reunião, né? Eu fico, às vezes, umas 2 horas com meus clientes, porque eles querem falar, tá? Meu livro? Esse aqui? Tá todo riscado. Mas ele tem 15 jornadas, tá? E as jornadas não precisam ser seguidas na ordem, mas ele tem um pedacinho de cada momento que eu já vivi, entende? Um pedacinho de cada situação que eu já passei. E aí a maioria das pessoas também passa. Só que esse devocional aqui é pra quem é preguiçoso. Quem não gosta de ler. Eu gosto de ler bastante, mas os meus amigos não. Então a gente cria um material que facilite a vida delas. Ó, por exemplo, a 13, né? O destino vale o processo. E aí aqui tem uma mensagem. Depois a gente coloca a situação aqui, né? Pra você avaliar. Depois você vai entender aqui, né? Eu trago alguma passagem bíblica de 1 Samuel. Deus preparou Davi para lutar e proteger o seu povo. A gente vai trazendo essas informações, tá vendo? Aí aqui já é a 14, né? Eu amo ver seu livro, sou preguiçosa. É um livro muito bom e meu livro tá todo riscado, né? Ele segue sendo, ó. Aí tem a passagem, que essa aqui é a da jornada 10, fala sobre o que a gente tá vivendo hoje, né? Que parece que nada mudou, mas quem não tá mudando somos nós. O mundo já mudou, entende? O mundo já mudou, você já tem já tá diferente. Sabe como é que você sabe disso? Pelo comercial. Quanto mais oferta comercial, produto você tem, mais mudança existe. Olha pro TikTok Shop que tem aqui. Não é um inferno tu ficar abrindo o TikTok e tem um monte de gente vendendo coisa? Tu não quer comprar nada, né? Só quer desestressar. Mas as pessoas estão ali para vender. As pessoas ali encontraram uma oportunidade de forma um pouco mais barata para oferecer os produtos. Entende? É isso. Então, às vezes, a gente olha para aquilo e fala, ai, não aguento mais. Tá insuportável. Eu sou essa pessoa, tá? Acho insuportável. Acho insuportável algumas trends que não agregam em nada. São engraçadinhas no início, mas depois, meu Deus. Meu Deus. Enfim, minhas pessoas, espero que o Espírito Santo tenha alcançado vocês, que Deus ele tenha tocado vocês nessa forma de visão. Eu trouxe vários caminhos, né? Às vezes eu
Eu vou longe com as palavras, mas às vezes quero começar a fazer TikTok Shop. Mas daí você tem... Ontem eu conversei sobre TikTok Shop com um cliente. Não é exatamente aquilo que você tá vendo. Não é tão fácil. Não é só mostrar um produto. É muita coisa. Ai, cara, é muito incrível, assim, quando tu tá nos bastidores. E eu sou a pessoa dos bastidores, inclusive, né? Vocês estão percebendo. Mas vale muito a pena, tá? Não esqueçam que vocês têm que fazer tudo com Deus. E ontem, quando eu conversei com a menina, eu descobri uns babados, umas fofocas que eu não posso contar. E foi onde eu falei pra ela assim, se não tem Deus lá, pode ter dinheiro, mas não vai ter propósito. E uma hora, isso de verdade vai fazer sentido na vida da pessoa e ela vai se tocar disso. De verdade, tô falando pra quem é cristão, né? Claro. Então, se você quer uma transformação completa, começa a fazer o certo. Sabe? Começa a fazer o certo. Começa a confiar em Deus. E aí, por último, quero dizer pra vocês que ontem o meu namorado, que era ateu de marketing, né, da parte digital, ele falou que já não é mais ateu. Agora ele acredita. Por quê? Porque o que eu mostro pra ele é a realidade, né? E ele falou, realmente, é o que tu tem que fazer, né? Eu, assim... De verdade, porque de uma forma correta, de uma forma simples, pra você ver. A gente precisa comprovar, tá? E comprovem. A menina do salgado, se tiver aqui, começa a fazer, começa a olhar, começa a pesquisar como é que tu vai mostrar melhor o seu salgadinho, né? Quem precisar de ajuda, vai lá pro meu perfil que vocês viram aqui, aí vocês vão encontrar lá o serviço que eu presto. E ele é bem interessante, eu vou prestar o mês inteiro esse serviço esse mês. E ele é mais barato, tá? Então vocês fiquem tranquilos que não é uma coisa absurda. Mas às vezes a gente precisa escutar o profissional falando pra botar em prática, tá? E só funciona se você botar em prática. De verdade. Amém? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Vão pra lá, que o Espírito Santo ele venha trazer essa clareza pra vida de vocês. E amanhã, spoiler, amanhã o nosso tema será... Amanhã não, que eu vou vir hoje. Hoje, o próximo devocional é falta de constância no básico. Tipo assim, a gente tem que sustentar aquilo que é simples na nossa vida e a gente não faz, tá? Eu vou ver direitinho, olha aí, ó, o pessoal que faça à noite. É bem possível, acho que umas 21 eu consigo. Mas pensem comigo, você acha que só orar, só jejuar, só ler a Bíblia é suficiente? Veremos à noite. Por quê? Eu vou tentar complementar mais com as coisas que eu fiz hoje, para vocês terem uma noção que não é suficiente, tá? A gente tem que ser um pouco mais. 21, pelo amor de Deus, 10 horas já é muito tarde, que eu já tô com sono. Então, venham, tá? Assistir, vem pra cá. E esse devocional, umas 6 horas, 6 e pouquinho, já vou deixar lá no YouTube. Amém? Amém, né? Glória a Deus. Mas não se preocupe, quem não conseguir aparecer, eu vou deixar depois amanhã no YouTube também. Tá? Fique com Deus, Deus abençoe, bom trabalho pra todos. Tchau, pessoas. Vão lá pro meu Instagram.